mochileiro! Eu sou o Ale, seja bem-vindo ao Mochila Otaku e hoje eu quero compartilhar com você que talvez tenhamos a protagonista mais overpower dessa temporada. Isso mesmo, então eu falo a respeito de Yakuyaku, Reijou, Reveru, Kyujukyu, Watashi wa Urabosu desu ga, Mao denwa arimasen. Mas antes de eu entrar em detalhes sobre a protagonista, eu quero trazer um pouco de contexto a respeito dessa história e bora lá! Basicamente, esse aqui é mais um anime que retrata aqueles jogos otomis, que basicamente são jogos que são para o público feminino, na qual o objetivo é você, com o personagem jogável, realizar a conquista dos vários NPCs disponíveis no meio da história, mas uma conquista romântica desses NPCs, né? Obrigado pela rosa. Não, tô zoando. Outro tipo de NPC. Então, assim, este é o objetivo. Então, a nossa protagonista, ela joga e gosta muito, e conforme a vida dela na Terra, digamos assim, acaba progredindo, chega a dado momento que ela sofre um acidente, vai parar em um outro mundo, no corpo da vilã. É deste contexto rápido que nós estamos falando. Então, trazendo já algumas informações a respeito da nossa protagonista, ela se chama Yumiera Darkness, onde ela tem um despertar ainda muito pequena, ali por volta de 5 anos de idade, na qual ela se pega vivendo no corpo dessa vilã oculta do jogo. Porque dentro do que eu estava dizendo, o jogo basicamente era uma equipe de luz formada por uma heroína que usava magia de luz e outros guerreiros enfrentavam o rei demônio, ganhavam dele e ao final tinha um boss secreto. Esse boss secreto, sim, era a nossa Yumiera, exatamente. A partir desse despertar, então, a nossa querida protagonista começa, com seus 5 aninhos de idade, a rolar alguns planos, onde ela tem total consciência e estruturas emocionais, físicas, intelectuais, na qual ela para e fala, bom, seguinte, então eu tô no corpo da vilã, em algum momento vai morrer, e eu sei mais ou menos o nível do rei demônio, sei mais ou menos o nível da equipe, dessa heroína com magia de luz, o que eu posso fazer para que eu não morra no meio desse processo? E aí ela teve uma grande ideia, ou seja, ela começou literalmente a se aventurar por diversas dungeons, enfrentando diversos monstros, aumentando a sua aptidão mágica com magia das trevas, para que ela pudesse ser um nível na qual, apesar da equipe da heroína de luz poder ficar extremamente forte, não chegariam ou não seriam fortes o suficiente para que ela fosse derrotada e morta nessa nova vida que teoricamente ela ganhou. A partir daí ela começa a usar tudo que ela tem de recursos e sair escondida, fugir, usar amuletos que aumentam a absorção de experiência dos monstros, flautas de invocação, ou seja, ela toca a flauta e as invocações aparecem com mais frequência e numa quantidade maior, fazendo com que essa pequeníssima menininha de 5 anos de idade comece a enfrentar diversas dungeons, monstros e inimigos, permitindo com que ela aumente o seu próprio level. Só que ela nunca teve a possibilidade ou a opção de medir qual level ela estava. Então ela simplesmente ia se aventurando, ia se aventurando, ia se aventurando. E é muito legal também, trazendo um pequeno detalhe a respeito das capacidades e dos skills que a Yumiera traz, é que ela, pelo menos no mangá deixa isso muito claro, que ela fazia práticas de ali 8 horas seguidas e ela não ficava sem mana. Então imagina o tamanho do poder mágico dessa garotinha. Falando um pouco a respeito do reino como um todo, nós temos o level médio ali da galera normalmente baixo, né? Mas temos, quando olhamos para aquela sociedade, quem é a pessoa de nível mais alto até então? Nós temos Adolf, que é o guerreiro do reino, o comandante, etc, mas é o guerreiro mais forte e ele está level 60. Ou seja, a Yumiera já tá aí, né? Pelo menos 30 níveis a mais, vai, 29, é um ponto que em breve também eu vou chegar. Será que ela para level 99 ou será que ela consegue romper esse limite para o nível 100? E será que outras pessoas, se realmente insistirem, irem atrás de experiência, conseguem também chegar no mesmo nível e romper esses limites? Pois é, são perguntas que ficam. E é muito curioso que dentro dessa sociedade, o cara mais forte tem nível 60. Então, ele é o mais forte nível 60, a grande massa abaixo disso, e ainda mais pegando que é um reino medieval, onde tem as fazendas, nas extremidades, tem a parte de nobreza mais próxima, comércio e assim por diante, mas não temos uma sociedade única e exclusiva de guerreiros e lutadores e conquistadores de dungeons, né? Temos vidas normais e algumas pessoas dentro das profissões cabíveis se denominam e correm atrás de uma profissão de aventureiro para que possam aí sim explorar, subir mais de nível e assim por diante. E nós temos guerreiros, magos, é realmente um mundo bem diverso, mas é muito legal porque ela tinha um level super alto,
não tinha consciência disso, de qual o número do level dela, porque ela não tinha uma maneira de fazer a medição, e ela, como toda a vida naquele reino acaba indicando, por ser filha de um nobre, ela precisaria estudar na Academia Real, onde nesta Academia Real são formados os grandes magos, guerreiros, cavaleiros e etc. Então, a partir daí, ela acaba indo para essa escola, onde, dentro logo da cerimônia, ou seja, primeiro dia, oi pessoal, eu sou o presidente, eu sou o mago dos magos, diretor dessa grande academia, dou as boas-vindas a vocês, mas antes vamos medir quais os níveis vocês estão carregando. E aí, nós temos pessoas, por exemplo, o príncipe ou seus amigos que são filhos de pessoas importantes, né? Filho do comandante, filho do governador, filho do diplomata, filho de não sei quem, que tem levels em comparação aos demais muito maiores. Exemplo, nível 12, enquanto a grande média acaba sendo level 1, level 2, coisas, né? Por aí. E aí, quando vem a grande chance, ou quando vem a vez da nossa Yumiera, ela coloca as mãozinhas ali pra fazer a medição e pro nosso diretorzão aparece level 99. QGQ. É, exatamente. E aí todo mundo fala, não é possível. E aqui eu abro um parênteses, é muito curioso. Porque nós temos, de forma muito comum, diversos protagonistas que são muito overpower, que têm poderes muito além das capacidades e medições dos equipamentos ou artigos mágicos presentes nessas histórias. E é muito curioso o quão o comportamento humano acaba sendo representado de forma muito parecida, onde nós temos a rejeitar, tendemos a rejeitar tudo aquilo que desconhecemos. E se nós não conseguirmos medir, também já colocam-se várias barreiras, vários pés atrás. Então é muito curioso, na qual tem a primeira medição, level 99, todo mundo fala, não é possível. Você está inventando? Você usou algum artifício? Você está, inventando esse grande nível? E ela comenta, não, é isso aí. Caramba, só não tinha ideia que eu era 99. Não, vamos pegar um equipamento melhor, tem melhores capacidades e blá blá blá. Então assim, me responda. Porque desde o começo o melhor equipamento já não é utilizado? É um primeiro ponto. Tudo bem, podem ter contra-argumentos de, pode ser um equipamento que é muito caro, gasta-se um recurso muito grande para utilizá-lo, ou tem uma quantidade limitada de consultas, de verificações que esse item pode fazer e depois ele se destrói, é um valor muito caro para gastar assim de forma tranquila, mas normalmente nós temos vários protagonistas que têm um poder quase ilimitado ou muito grande ou imensurável, baseado nessa linha de medição desses aparelhos, que são ignorados ou que são taxados, diminuídos e por aí vai, mas deixam de ser explorados em sua totalidade porque não mediram corretamente. Então isso realmente é algo que me chama a atenção. E a partir do momento que ela de fato se identifica como um level 99, aqui já começa então todos os problemas e talvez os grandes dilemas da nossa superpoderosa Yumiera, na qual, em primeiro lugar, duvidam e acham que ela tá mentindo, usou de artifícios ilegais para gerar aquela leitura equivocada dos poderes dela. E segundo, nesse reino tem, infelizmente, o preconceito com pessoas que têm o cabelo mais escuro, nas quais eles olham e comparam, por conta da semelhança, com o Rei Demônio e toda a sua tropa. Então acham que ela pode ser o próprio Rei Demônio ou alguma enviada do Rei Demônio para se disfarçar naquele reino dos humanos, porque sempre quando falamos a respeito disso, temos a grande batalha, Seres tentando destruir os seres humanos, e os seres humanos tentando sobreviver e muitas vezes subjugar todos os outros povos, todas as outras raças, para que ela, ou para que este povo seja o único sobrevivente, o único a dominar e a estar no topo do mundo. Então nós sempre temos essa treta. Então olham para ela também com preconceito, infelizmente, a partir das aparências e a partir do nível de poder e o próprio poder que ela utiliza, que é a magia das trevas. Também se levantam pessoas diretamente contra ela, e tipo, eu vou descobrir o que você está fazendo de errado, porque isso não é certo e você está mentindo com esse nível 99. Então já cria-se um clima terrível. E isso ganha uma proporção tão grande, mas tão grande, que o rei e a rainha chamam ela basicamente para uma reunião, mas ela vai depor, onde ela vai reafirmar que ela é ser humano, que ela está do lado dos seres humanos, ela, qual é o grande objetivo dela? Que ela só quer viver em paz, de forma tranquila, ela não quer confusão, correrias, dores de cabeça, porque ela sabe que, pegando a lembrança dela do passado, ao final, essa personagem morre, é derrotada pela equipe da heroína de luz e seus heróis, vamos chamar assim, da equipe do herói de luz, da equipe
equipe da heroína com poder de luz, fica melhor. Ela vai ser derrotada e ela quer sobreviver, porque essa, teoricamente, é a nova chance que ela ganhou de continuar vivendo. Então, fica-se aquela coisa do, e aí, você é muito poderosa, você tá no nosso reino, não tem ninguém que consegue, teoricamente, te impedir. Qual que é a sua? De que lado você está, né? Se posicione. E é muito legal também, ao longo dos episódios, o quão ela, no começo, é deixada de lado, mas vai lidando com essas dificuldades de ser isolada, de ter uma vida na dela, de coisas do tipo. E conforme outras pessoas vão se aproximando dela, tipo o Patrick, Eleanora, que são personagens que vão ali, apesar de terem níveis inferiores ao dela, vão quebrando essas barreiras e se aproximando. Então é muito interessante. E outra, detalhe também, conforme a história progride, é muito legal o esforço dela para não chamar atenção, o esforço dela para ser algo mais light, né, não se destacar, passar batida e seguir uma vida tranquila para ela depois poder viver em paz. Ela não consegue, simplesmente ela não consegue, porque ela um nível tão superior e tão acima que qualquer movimento que ela faz vira um movimento excepcional, extravagante, chamando uma baita de uma atenção. E muitas vezes, dentro do próprio julgamento mais inocente que ela tem a respeito dos próprios poderes, ela não percebe. Ela tá, ao invés de tomar uma ação para não chamar atenção, ela tá fazendo o oposto, chamando mais atenção com aquelas atitudes. Quando nós olhamos também para os status da Yumiera, nós vemos que ela tem todos os status no nível máximo, mas aqui eu passo algumas perguntas para esse status e para esse level 99. Será que realmente não haverá a quebra desse limite? Outra pergunta que eu faço também é, em relação, tudo bem, tem disputa política, tem interesses, é a vida normal, galera, né? Nesse sentido não muda nada. Tem os interesses individuais, coletivos e comuns rolando naquele reino. Só que eu de fato pergunto, beleza, digamos que ela consiga ter uma vida na academia tranquila e ela se forme na academia, depois ela faz o que da vida? Ela vai simplesmente morar numa cabana no meio de uma terrinha isolada e valeu? Será que de fato o rei, rainha e todo o reino não pressionarão ela para que vá na linha de frente contra o rei demônio? Só que aí perguntas começam a se levantar, se por ela ser um level tão alto, a ponto de derrotar, digamos assim, os dois grandes inimigos, será que ela não poderia também surpreender sendo uma intermediadora da paz entre esses dois lados? No sentido de, galera, tudo bem, ninguém vai conseguir chegar no nível que eu tô, o nível que eu tô, eu, né, quebro vocês dois, então ao invés de quebrar um ou quebrar o outro, a gente não vive em paz de forma equilibrada. Claro, daria um baita de um trabalho para fazer uma gestão, um controle, para organizar essa relação política de uma forma equilibrada, porque tem os interesses de cada lado, mas ela poderia às vezes ser a chama que ia tacar fogo na palha seca. Então poderia também ser aí uma opção para nossa protagonista, e claro, levando em consideração o médio e futuro prazo dentro desta história, ela, digamos, porque é muito provável, ou tende-se muito, e ela e o Patrick acabam ficando juntos, porque eles cada vez mais estão demonstrando sentimentos um pelo outro. E, digamos, eles então se casam, têm filhos, e os filhos dela? Será que os filhos também conseguirão ter uma evolução tão grande, romper esses limites e ir aí ainda mais? Sabe, várias outras perguntas vão nascendo disso tudo. Mas o que você tem achado desse anime até agora? Eu sei, temos e tivemos nas temporadas anteriores outros animes que trouxeram pessoas que foram viver a vida de seus personagens mais utilizados, dos jogos mais adorados, e tivemos, mas o que você está achando especificamente deste? Fico muito curioso. É algo que no começo me trouxe muito mais curiosidade em entender como que eles lidariam com essa questão dela ser não necessariamente uma vilã, porque já houveram outras histórias abordando exatamente o mesmo tema. Saí daqui, fui pro jogo e virei o vilão do jogo e não quero morrer, e o que eu faço? Isso já tivemos. Mas como aquela sociedade se organizaria e como eles ouviriam ou não o lado da protagonista super poderosa. E até abrindo um parêntese rápido, nós até temos uma outra protagonista que é muito forte numa continuação, que é do Gildeon, que acabou sendo expulso da grande party do herói, e a irmã dele era a grande heroína daquela party. Só que fizeram todo um esquema, blá, blá, blá. É bem mais complexo, e eu em algum momento pretendo fazer vídeo ainda nesta temporada a respeito dele. Só que temos a Ruth, que é uma situação muito parecida, na qual ela tem a bênção do herói, e a bênção determina os poderes, habilidades e capacidades que você poderá ter e utilizar, e praticar e desenvolver. E ela tem a bênção do herói, que é a bênção máxima. Só que, em comparações, porque ela também é muito overpower para aquele universo, é algo que eu não sei dizer, não tenho ainda uma visão clara se as duas estão meio pau a pau. O que eu percebo é que a
Ruth, dentro do universo deste outro anime, na qual o irmão dela foi expulso da party, né, o Red ou o Gideon, eles exploram muito mais as capacidades, poderes e habilidades que a heroína Ruth tem. Em contrapartida, neste com a Yumi Era, por enquanto não. Tem focado, pelo menos do que eu percebo, né, e do que me passa de sensação, eles por enquanto estão focando mais na parte social, mais na parte de relacionamento, mais na parte de conflito mais pessoal entre os alunos, professores e outras lideranças dentro daquela academia, do que propriamente dito um campo de batalha, na qual teríamos evidências aí claras. Se o nível 99 com status máximos da Yumi Era seria equivalente maior ou menor do que os status da Ruth, mas a Yumi Era se destaca e muito. Eu até acredito, talvez eu poderia afirmar que ela poderia ser mais forte ou um pouco mais forte do que a Ruth, porque tem muita coisa oculta ainda a respeito das habilidades dela, dos status, dos possíveis monstros, né, níveis de monstros que existem nesse mundo, as capacidades também em relação ao Rei Demônio, porque dos dois lados estamos falando dos seres humanos lutando contra os demônios, né, e querendo sobreviver a partir da extinção e a partir do total domínio, subjugando e dominando todos os seres do outro lado. Então, assim, poderia eu afirmar que a Yumi Era é a protagonista mais forte dessa temporada? No momento eu acho que até talvez eu possa. Mas e você? Você também acha que ela é a mais forte? Não, tem outra protagonista que tem chamado ainda mais a sua atenção. Ah, e detalhe, eu não estou conseguindo acompanhar 100% dos animes da temporada, né? Cada temporada tem aí seus 40, ela vai pedrada animes. Dentro dos que eu estou acompanhando, ela com certeza é uma das que se destacam por sua força, por seus status muito elevados em comparação a todos os demais do seu próprio universo. Mas é isso. Quero realmente saber a sua opinião, se você concorda com os pontos que eu trouxe, se você tem algo a acrescentar e que talvez eu não levei em consideração, até porque os vídeos acabam ficando muito longos, muito grandes, e eu quero cada vez mais tentar trazer de forma resumida para vocês um pouco essas impressões. Claro, a não ser que vocês acham do tipo, não, Ale, traz um vídeo mais longo mesmo, não tem problema, aborda com mais detalhes, mais tecnicamente, traz um pouco mais de informação a respeito dos pontos que norteiam as histórias pra gente discutir, debater um pouco mais, até porque, por exemplo, eu quero muito em algum momento poder, quem sabe, chegar aqui, porque eu tô quase lá, tô tentando me aproximar para ficar em dia com o anime de One Piece. Quem sabe, às vezes trazer uma teoria ou outra, fazer uma análise de algum episódio, coisa que eu também quero fazer com esses outros, né, desta e das temporadas futuras que vierem, falando um pouco das expectativas, coisas do tipo. Então, assim, tem muita possibilidade de conteúdo. Só que, como por enquanto eu só consigo postar um vídeo por semana, é muito importante que você deixe aí nos comentários o que você acha e o que você gostaria de ver por aqui. Assim me ajuda a, de fato, entender, vou priorizar isso, despriorizar aquilo outro e assim por diante. Mas eu espero que você realmente tenha gostado. Obrigado por estar assistindo até aqui. Obrigado também pela oportunidade e pela sua confiança. Eu te convido a se inscrever no canal para que você não perca os próximos vídeos. Muita coisa legal vem por aí. Também comento que eu quero criar com vocês, com a ajuda de vocês, um Isekai. Então é muito bacana. Se vocês querem saber mais, vai lá no vídeo 1, onde eu trago e explico um pouco a respeito dessa dinâmica do que eu tenho imaginado, mas para que ele dê certo eu preciso de pessoas engajadas e que de fato queiram fazer parte deste universo, fechou? Então é isso, eu sou o Ale, esse é o Mochilotaku e nos vemos no próximo vídeo.